Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, Capítulo 4. Programa do Clube. Um clube de desbravadores saudável é sustentado pelos seguintes pilares: classes, especialidades, cantinho da unidade, ordem unida, civismo, atividades espirituais e comunitárias e atividades campestres. Cada um deles é de extrema importância e devem estar vinculados e em perfeito equilíbrio. O programa do clube é fixo, ou seja, essas atividades devem funcionar plenamente em todos os clubes, independentemente das preferências pessoais dos membros da direção. Nenhum desses pilares pode ser negligenciado sob pena de enfraquecer o clube e prover uma formação deficitária aos desbravadores. 4.1 Classes. Todas essas atividades estão sintetizadas no programa das classes regulares e classes avançadas, pois dentre os requisitos propostos em cada uma delas há o desenvolvimento de atividades espirituais, sociais, comunitárias, aprendizado de especialidades, organização e liderança, estudo da natureza, arte de acampar, dentre outras. As crianças devem ser treinadas para se tornarem missionárias. Devem ser ajudadas a compreender o que devem fazer para serem salvas. Ellen White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 168. E a melhor preparação é o desenvolvimento harmonioso das forças físicas, mentais e espirituais. Ele prepara o estudante para a alegria de servir neste mundo e para a suprema alegria do mais amplo serviço no mundo por vir. Ellen White, Livro Educação, página 13. Tudo isso ajuda a juventude a encontrar verdadeira felicidade em testemunhar e se tornar membro do grande exército dos jovens adventistas, cujos talentos e energias são dedicados a Cristo. Eles serão aqueles cujas mãos estão prontas para contornar qualquer emergência e transformá-la em oportunidade de glorificar o grande líder. Existem 12 classes para os desbravadores, agrupadas em regulares e avançadas, da seguinte maneira: classes regulares: amigo, 10 anos, cor azul; companheiro, 11 anos, cor vermelho; pesquisador, 12 anos, cor verde; pioneiro, 13 anos, cor cinza; excursionista, 14 anos, cor roxo; guia, 15 anos, cor amarelo. Classes avançadas: amigo da natureza, companheiro de excursionismo, pesquisador de campo e bosque, pioneiro de novas fronteiras, excursionista na mata e guia de exploração, seguindo a idade da classe regular correspondente. Cada classe foi planejada e preparada para uma faixa etária, levando-se em conta o grau de desenvolvimento físico, intelectual e espiritual do juvenil. Assim, tem-se em síntese: amigo e amigo da natureza, Jesus no Antigo Testamento, testemunho, princípios de saúde e trabalho para Deus; companheiro e companheiro de excursionismo, Jesus no Novo Testamento, males do cigarro e outras drogas, testemunho, o que Deus espera deles; pesquisador e pesquisador de campo e bosque, Jesus nos Evangelhos, prevenir o uso de álcool e drogas, testemunho, o que podem fazer para Deus; pioneiro e pioneiro de novas fronteiras, relacionamento com Jesus, criacionismo, mente e corpo de Deus, fazer sua parte no trabalho de Deus; excursionista e excursionista na mata, doutrinas, sábado, Espírito Santo e volta de Jesus, voto de abstinência, cigarro, álcool e drogas, forte envolvimento com a natureza como ser útil à sociedade. Guia e guia de exploração, doutrinas, santuário, mordomia, discipulado, ser temperante, cada um tem dons, talentos e habilidades dados por Deus, desenvolver habilidades de liderança. Os membros que não concluíram as classes regulares e avançadas com a idade respectiva poderão optar por conquistar as classes através do cartão de classes agrupadas. Classes agrupadas: sistema de conclusão de classes por idade, para facilitar e ajudar os desbravadores que iniciam no clube depois dos 10 anos e que desejam completar as classes anteriores.
Este sistema nada mais é do que a junção de todos os cartões de acordo com o programa já existente. As classes estão distribuídas por coluna e por idade, da seguinte maneira: 1. Desbravadores com a idade de 11 anos, classes de amigo e companheiro. 2. Desbravadores com a idade de 12 anos, classes de amigo a pesquisador. 3. Desbravadores com a idade de 13 anos, classes de amigo a pioneiro. 4. Desbravadores com a idade de 14 anos, classes de amigo a excursionista. E 5. Desbravadores com idade maior ou igual a 15 anos, classes de amigo a guia. Portanto, o desbravador com 16 ou mais que deseja ser investido em todas as classes deverá cumprir os requisitos correspondentes à coluna de maior ou igual a 15 anos. Ao final do cartão de classes agrupadas estão inseridas todas as classes avançadas de acordo com a idade respectiva da coluna, atendendo também aos aspirantes a Líder Master que precisarão obter todas as classes avançadas. Para os maiores de 16 anos que já completaram todas as classes, existem 3 classes de liderança: Líder, Líder Master e Líder Master Avançado, cujo objetivo é transformar jovens em líderes atuantes. Portanto, assim como as crianças, os maiores de 16 anos também devem cumprir a sua classe. Diferente das classes dos desbravadores, onde eles cumprem os requisitos daquela relacionada à sua idade, as classes de liderança são progressivas, isto é, uma é pré-requisito da outra. Os requisitos da classe de líder foram propostos com o intuito de capacitar o jovem a assumir um papel na direção do clube. Esta classe tem como pré-requisito o cumprimento de todas as classes regulares, não importando se elas foram cumpridas enquanto desbravador ou após os 16 anos. A classe de Líder Master tem como objetivo desenvolver a liderança nos principais programas do clube, aprofundar os conhecimentos doutrinários e fomentar o discipulado. O foco da classe de Líder Master Avançado é continuar a aprofundar os conhecimentos doutrinários e proporcionar uma experiência real com Deus, fortalecer o senso de discipulado e suprir as necessidades do ministério dos desbravadores através da produção de materiais e do cuidado aos novos clubes. Para que os pastores e regionais distritais sejam investidos em líder, é necessário concluir todos os requisitos do seu cartão, que é específico para essas funções. Após a aprovação, devem passar pela cerimônia de investidura como os demais líderes. Periodicamente, a divisão sul-americana revisa e reformula os requisitos das classes, adaptando-os à realidade dinâmica do Clube de Desbravadores na América do Sul. Os requisitos, além de estarem disponíveis nos cartões, são também publicados no site oficial. Como é possível notar através dos requisitos da classe de liderança, o que se busca não é necessariamente tornar o líder uma pessoa radical, versado em todas as técnicas de sobrevivência possíveis. O objetivo é treinar os jovens para o serviço a Deus e ao clube de desbravadores. 4.11 Instrução. Em todas as reuniões do clube deve haver um momento específico para a instrução das classes. É necessário um período de aproximadamente 50 minutos para isso. A instrução não deve ser feita no cantinho da unidade. O conselheiro pode auxiliar o desbravador a concluir um ou outro requisito no momento do cantinho. Em relação às classes, a função do conselheiro é acompanhar e motivar os desbravadores. Quem é responsável pelo ensino dos requisitos é o instrutor. O instrutor de classes é um membro da direção do clube que atua diretamente com os conselheiros e diretores associados. Os diretores associados são os responsáveis por acompanhar, dar suporte e avaliar o seu trabalho. O ideal é que cada instrutor de classe seja um líder investido. Assim, ele gozará da plena prerrogativa de assinar qualquer classe até a de líder. Não sendo um líder investido, a classe deverá ser orientada por alguém que já a tenha concluído. Não havendo esta pessoa, o diretor, que por ter sido eleito por uma comissão, tem o dever de supervisionar todo o programa das classes, até que se tenham pessoas investidas
e habilitadas que possam trabalhar com maior independência, porém sempre sob a liderança dos diretores. Em geral, o trabalho do instrutor é ser responsável por uma classe específica, sendo que não necessariamente ele precisa dar a instrução de todos os requisitos. Sempre que achar conveniente, ele pode pedir a alguém para fazê-lo, mas ele é o responsável por garantir que todos os requisitos sejam ensinados. Assim, sendo ele ou um convidado que deu a instrução, é função do instrutor assumir a responsabilidade de avaliar o garoto e dizer se este cumpriu o exigido satisfatoriamente ou não. Porém, a palavra final de quem vai ser investido ou não é do regional ou distrital. Portanto, o instrutor deve cuidar para que seus desbravadores estejam realmente preparados para a avaliação com ele, para que não fiquem constrangidos por não poderem ser investidos. O contato que o instrutor tem com os desbravadores geralmente é apenas na hora da instrução, sendo que muitas vezes ele nem sabe muito bem o que está acontecendo com cada um. Por isso, para o melhor rendimento das classes, ele deve estar muito próximo dos conselheiros dos seus meninos, para saber lidar com algum eventual problema que esteja acontecendo. É a função do clube oferecer instrução das classes para todos os seus desbravadores de acordo com a faixa etária de cada um deles. Para um bom aproveitamento, é necessário se trabalhar com turmas pequenas, de até 8 desbravadores, de forma que o instrutor possa dar atenção a todos os juvenis. O clube pode trabalhar com classes mistas, pois não há necessidade de separar os meninos e as meninas no momento da instrução. Em alguns casos, torna a instrução até mais interessante. Todavia, se um instrutor achar que algum assunto vai causar constrangimento, para aquela instrução específica, meninos e meninas devem estar separados. O clube deve oferecer um local apropriado para o momento de instrução, seja uma sala de aula ou um ambiente ao ar livre. O ideal é que tenha mesas e cadeiras disponíveis para cada um dos desbravadores e recursos visuais adequados, quadro negro, cartazes, apresentações usando computador, pois é muito difícil prender a atenção do desbravador sentando em círculo, com o papel no colo ou apoiado no chão, e o instrutor apenas falando ou ditando algo. Cada desbravador deve cumprir naquele ano a classe correspondente à sua idade, independente se ele tem ou não as classes anteriores. Se o desbravador faz aniversário até o mês de junho, ele deve começar a classe de acordo com a idade que irá completar. Caso seu aniversário seja no segundo semestre, deve cumprir a classe correspondente à sua idade atual. O período ideal para se concluir os requisitos do cartão é de 1 ano. Este é um prazo perfeitamente possível de ser observado. Todavia, se por um motivo ou outro o clube ou desbravador não conseguir cumprir todos os requisitos, ele pode ser investido até o final do ano seguinte. Ou seja, os requisitos cumpridos têm validade de 2 anos. Essa deve ser a exceção e não a regra. Todo juvenil de 10 a 15 anos de idade numa igreja adventista local deveria fazer parte do clube de desbravadores. Contudo, por diversos aspectos, um juvenil nem sempre tem condições de fazer parte de um clube. Assim, muitos juvenis se tornam desbravadores com mais de 10 anos de idade. E o que fazer com as classes que ele não cumpriu? Devemos agir com prudência. Ele deve começar a classe de sua idade e ser incentivado a cumprir gradualmente os requisitos das anteriores. Isto exigirá dele maior dedicação, mas exigirá do clube do conselheiro ou instrutor da classe maior dedicação também. Este processo exigirá um acompanhamento maior. Mais um lembrete importante: exemplos são motivadores, ordens não. Direção que não se investe não tem moral para motivar seus desbravadores. 4.1.2 Planejamento do currículo. É função do clube ensinar todos os requisitos das classes regulares e avançadas durante o ano. O clube deve fazer um cuidadoso planejamento de forma que, ao final do ano, todos os requisitos tenham sido ensinados.
Para isso, o instrutor deve montar um cronograma de todas as instruções que vai ministrar ao longo do ano, de forma que tudo esteja concluído até o dia da investidura. O planejamento deve estar pronto pelo menos 2 semanas antes de o clube começar as atividades. O primeiro passo para se montar o planejamento é pegar o calendário anual do clube para saber todos os eventos e programações especiais que o clube vai participar. A partir daí, verifica-se quanto e quais são os dias que estarão disponíveis para ministrar os requisitos. Ele deve ter o cuidado para que o seu calendário não tenha conflito com programas estabelecidos pelo clube. Da mesma forma, deve observar as atividades do clube para aproveitar alguma instrução específica. De posse dessas informações, ele deve, primeiramente, distribuir os requisitos de acordo com os eventos e atividades especiais. Por exemplo, haverá um acampamento em junho, então deve-se marcar para essa data todos os requisitos que precisam ser concluídos em um acampamento. Depois de marcar as instruções de acordo com as datas especiais, o instrutor distribui os demais requisitos de acordo com as reuniões regulares do clube. Algumas instruções precisam de mais de uma reunião para serem cumpridas. Por isso, é necessário que o instrutor já tenha definido a sua metodologia de ensino, para que seu planejamento seja exequível. Com o calendário em mãos, é necessário fazer o planejamento propriamente dito. Para cada requisito do cartão, é necessário descrever os seguintes pontos: 1. Requisito. 2. Quantidade de aulas necessárias. 3. Materiais. 4. Metodologia. E 5. Método de avaliação. Para ver como fica mais ou menos, é só entrar na página 111 do Manual Administrativo do Clube. Requisito, por exemplo, pioneiro, estudo da natureza. Estudar a história do dilúvio e o processo de fossilização. Número de aulas, 2. 1 para o estudo do dilúvio e 1 para o estudo dos fósseis. Materiais: Bíblia, internet, livros, televisão e aparelho de DVD ou computador e projetor. Caderno, caneta, lápis, giz, quadro negro. Metodologia: pesquisa individual em casa, discussão em classe, apresentação de filmes e ou documentários, imagens de fósseis ou visita ao museu. Avaliação: verificação da pesquisa, participação na discussão e avaliação oral. 4.1.3 Metodologia de ensino. Na primeira reunião regular do ano, o desbravador deve receber o seu cartão de classe. Isso é necessário para que ele entenda que as classes são parte importante do programa do clube e que, para participar, ele deve cumpri-la. Ter o cartão em mãos motiva o desbravador a fazer as atividades. Para isso, o diretor deve comprar, com a devida antecedência, todos os cartões de acordo com o número de inscritos no clube. O primeiro aspecto a ser observado na hora de fazer o plano de ensino de cada requisito é o nível de desenvolvimento físico, intelectual e espiritual do desbravador. Cada juvenil tem um ritmo de aprendizagem, que deve ser constatado e respeitado pelo instrutor. Como já foi visto, os requisitos são perfeitamente possíveis de serem cumpridos em um ano. Entretanto, 2 casos extremos devem ser considerados. Em algumas regiões, pode haver desbravadores com um déficit educacional muito grande. O instrutor pode encontrar crianças de 10 ou 11 anos que não estão completamente alfabetizadas. Em outros locais, pode acontecer exatamente o oposto. A escola do desbravador tem um ritmo tão intenso que toma quase todo o tempo livre do juvenil, deixando com pouquíssimo tempo para se dedicar às atividades do clube. Na tarefa de detectar a realidade do desbravador, o instrutor deve ser auxiliado pelo conselheiro, pois esse já conhece melhor o desbravador, tendo visitado a sua casa, conversado com os pais e está familiarizado com os hábitos dele. A metodologia de ensino deve ser determinada após o instrutor ter este conhecimento de cada um dos desbravadores da sua classe. Cada requisito de cada classe deverá ser ensinado da forma mais interessante possível,
No antigo Israel, não havia uma assinalada diferença entre aprendizado teórico e prático. Teoria e prática na pedagogia israelita andavam juntas. Outra coisa essencial é que a lição moral espiritual é a essência de cada atividade. O instrutor deve pensar em cada atividade como se esta fosse a única coisa que ele poderia fazer para apresentar Jesus ao seu desbravador. Desbravadores sentados e um instrutor lendo e lendo, falando e falando, é um exemplo do que deve ser evitado no cumprimento dos requisitos das classes. O primeiro passo para ensinar um requisito é ter um bom conhecimento sobre o assunto. Se o instrutor não tem esse conhecimento, ele tem duas alternativas. A primeira é convidar outra pessoa para ensinar o item. Por exemplo, pode-se convidar o pastor distrital para explicar o serviço do santuário, ou o corpo de bombeiros para ensinar sobre resgate e primeiros socorros. Não basta que o instrutor convidado domine o assunto. É necessário que ele tenha didática para transmitir o conhecimento para crianças e adolescentes. A segunda alternativa é, se não for possível convidar alguém, o instrutor buscar aprofundar o seu conhecimento sobre aquele assunto para poder ensinar aos desbravadores. Os juvenis são muito espertos e conseguem perceber quando o instrutor não sabe o que está falando. Além disso, eles também notam os sinais de hipocrisia. Por exemplo, quando aprendem sobre o que é cristianismo, automaticamente vão comparar o que aprenderam com o estilo de vida da pessoa que está ensinando. Ou quando aprendem sobre os princípios de saúde, vão avaliar se o próprio instrutor pratica aqueles princípios. Assim, o instrutor deve estar preparado para ensinar pelo preceito e pelo exemplo. Para transformar o ensino das classes em algo interessante e realmente relevante, os instrutores devem incentivar a proatividade dos desbravadores. Eles devem inserir o desbravador no seu próprio processo de aprendizagem. Isso deve ser feito gradualmente, ou seja, para os juvenis mais novos, o instrutor deve ser mais ativo, assumindo para si a maior parte dessa responsabilidade. Já para os adolescentes da classe de guia, o instrutor deve ser apenas um facilitador, cabendo aos próprios desbravadores a construção do seu conhecimento. Para isso, o instrutor precisa analisar cada requisito do cartão e descobrir quais são os objetivos de aprendizagem de cada um deles. Por exemplo, requisito: estudo da natureza, cartão de pioneiro, estudar a história do dilúvio e o processo de fossilização. Objetivos de aprendizagem: descrever a história do dilúvio desde a pregação de Noé até a saída da arca. Aprender o que é fóssil, descrever como se forma um fóssil. Requisito: guia, descoberta espiritual 3. Estudar a estrutura e serviço do santuário no Antigo Testamento e relacionar com o ministério pessoal de Jesus e a cruz. Objetivos de aprendizagem: identificar cada compartimento do santuário. Identificar cada móvel, dizendo de que material era feito e como apontava para o sacrifício de Jesus. Descrever as vestes do sumo sacerdote e estudar em Hebreus capítulo 7 e 8 qual é o trabalho de Jesus hoje como sumo sacerdote. Descobrir por que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou. Após definir os objetivos de aprendizagem, o instrutor deve analisar quais deles são mais complexos que devem ser instruídos por ele e quais serão mais interessantes se o desbravador descobrir por ele mesmo, através de pesquisa, recursos audiovisuais ou debates. Cada tarefa deve ser dada com tempo suficiente para que o desbravador possa desenvolvê-la bem. Na maioria das vezes, uma semana é suficiente. No dia da instrução, deve ser dada oportunidade ao desbravador para ele expor suas descobertas aos colegas. Este é o momento para o instrutor complementar e solidificar o conhecimento, trazendo novos tópicos à discussão. Em seguida, ou na próxima instrução, o instrutor termina o requisito com os objetivos de maior complexidade que ficaram sob sua responsabilidade. Para essa tarefa, o instrutor precisa utilizar todos os recursos disponíveis e procurar ensinar cada atividade de acordo com o seu ambiente.
Por exemplo, o ensino de amarras ou fogueiras se torna mais interessante se for feito em um acampamento, onde o desbravador vê a utilidade prática daquilo que está aprendendo. Assim, após concluir todos os objetivos de aprendizagem, o desbravador de fato assimilou o conteúdo proposto pelo requisito. Desta forma, o clube foge completamente dos padrões de ensino da escola tradicional e transforma o clube de desbravadores numa atividade instigante e útil na vida diária. Todo desbravador deve ser incentivado a registrar o que aprendeu em um caderno ou pasta. Esse registro pode ser feito através de relatórios, desenhos, colagens, fotos, poemas, composições musicais. Mais uma vez, esse incentivo terá impacto não apenas na vida do desbravador dentro do clube, mas o ajudará a desenvolver a sua capacidade de expressão, indispensável em qualquer fase da vida. 4.1.4 Avaliação. A avaliação é necessária para que o instrutor saiba se sua metodologia de ensino está sendo eficiente, verificando o quanto o desbravador assimilou do conteúdo ensinado. As avaliações não necessariamente precisam ser escritas, elas podem ser práticas ou orais. Também, às vezes, uma combinação dos métodos torna a avaliação mais completa. Assim, para cada requisito, o método de avaliação será diferente. Por exemplo, um requisito que está presente em todas as classes é ser membro ativo do clube de desbravadores. O instrutor vai avaliar se o desbravador tem no mínimo 75% de presença nas atividades do clube, se contribuiu com a mensalidade e se ele se envolveu com todas as atividades propostas. Dessa maneira, só é possível avaliar esse requisito no final do ano. Em requisitos teóricos, o instrutor pode solicitar um relato oral ou avaliar o conteúdo registrado no caderno ou pasta do desbravador. Neste ponto, o instrutor precisa estar bem atento para analisar se o texto foi realmente escrito pelo desbravador e não apenas copiado e colado de alguma página da internet ou livro. Já em relação aos itens práticos, o instrutor deve observar a habilidade, destreza e rapidez do desbravador ao executar a atividade proposta, como, por exemplo, nós, amarras ou fogueiras. Um ponto importantíssimo é lembrar que no clube existem garotos e garotas de diferentes níveis intelectuais. Na avaliação, deve-se usar o princípio da equidade, avaliando iguais como iguais e diferentes como diferentes. É necessário saber até onde pode se cobrar do desbravador para que ele cresça e não para que ele seja desestimulado e abandone a classe. Esse trabalho somente um instrutor com um bom tempo na companhia deles vai estar apto a fazer. Somente após o requisito ser devidamente cumprido e avaliado é que o instrutor pode assinar o cartão. Esta assinatura atesta que ele concorda com o cumprimento do requisito de forma integral. Logo, se não foi feita uma avaliação justa e simplesmente assinou-se por assinar, os instrutores estarão enganando a si mesmos e demonstrando aos desbravadores que o trabalho das classes pode ser feito relaxadamente. Ao final de cada avaliação, o instrutor deve assinar o requisito no cartão. Isto motiva os desbravadores a continuar cumprindo os requisitos. Após o cumprimento de todos os requisitos de uma classe, regular ou avançada, os desbravadores deverão ser avaliados pelo regional, distrital, que farão uma avaliação geral de todos os itens e aprovarão a investidura naquela classe, assinando o cartão na parte final que é reservada para isso. A investidura de classes deve ser realizada em uma cerimônia especial, onde o desbravador obrigatoriamente deve estar de uniforme de gala. É responsabilidade do diretor do clube providenciar todos os emblemas necessários. 4.1.5 O Programa das Classes de Liderança. Como citado anteriormente, a direção do clube também possui um programa para líderes constituído de 3 classes: Líder, Líder Master e Líder Master Avançado.
Diferentemente das classes regulares, onde os desbravadores precisam apenas cumprir os requisitos para aprender o conteúdo, as classes de liderança exigem o comprometimento dos futuros líderes, para que eles não apenas cumpram itens, e sim aprendam realmente a liderar. Para iniciar o estudo e treinamento em uma das classes de liderança, o aspirante deve escolher um líder já investido para orientá-lo. Na falta de um líder investido no clube, ele será orientado pelo regional. Mas independente do orientador, o regional é o avaliador perante a associação missão. O instrutor deve ajudar o aspirante a não apenas cumprir os requisitos do cartão, e sim expô-lo a diversas situações no clube para que ele aprenda a lidar com elas e assim desenvolva sua capacidade de liderança. Um cartão não faz um líder, a experiência é que faz, mas um aspirante que concluiu seu cartão com qualidade certamente terá mais facilidade para se tornar um líder. Por isso, esse trabalho jamais deve ser negligenciado. O candidato à investidura pode optar por fazer o cartão virtual conforme as orientações disponíveis no sistema de gerenciamento de clubes. O candidato à investidura pode optar por fazer o cartão virtual conforme as orientações disponíveis no sistema de gerenciamento de clubes. Ao concluir a classe, o aspirante deve enviar a pasta ao regional, que fará a avaliação final e a recomendação à investidura. Em seguida, o regional encaminha à associação, que em caso de líderes, ela mesma fará a avaliação final e a aprovação. Em caso de líder master, após a avaliação da associação, a pasta será encaminhada à união. E no caso de líder master avançado, após a avaliação da união, será encaminhada à divisão. O regional deve ser o principal aliado do aspirante a líder no desenvolvimento de uma das classes de liderança, e quaisquer dúvidas poderão ser discutidas com ele. Elaboração de relatórios. Abaixo seguem algumas orientações para a elaboração dos relatórios da pasta. Faça o relatório assim que você concluir a atividade. Quanto mais tempo passar entre o relatório e o cumprimento do requisito, menos detalhes serão lembrados e mais pobre será o trabalho. Se assim que você concluir o requisito você fizer o relatório, certamente será mais fácil lembrar do que aconteceu e dificilmente faltarão esses pequenos detalhes. Não poupe os detalhes. Pode parecer desnecessário, mas quanto mais detalhes você colocar, ainda mais rico ficará o seu relatório. Lembre-se, o material que você irá produzir não servirá apenas para sua investidura, mas também será um material de consulta a outros líderes. Portanto, quanto mais detalhado for, melhor para uma pesquisa futura. Por exemplo, se você descreveu com detalhes o que foi feito no acampamento, quando você for fazer outro acampamento, talvez no ano seguinte, você pode consultar o anterior na sua pasta, o que facilitará o planejamento. Ande a segunda milha. Não se prenda à pequenez do requisito. Eles são o mínimo que você precisa fazer para ser um líder. Vá além, tanto no cumprimento quanto no relatório. Faça pesquisas sobre o assunto, leia livros, discuta com outros líderes. Complemente seu relatório com o resultado da sua pesquisa. Contextualize. Sempre procure contextualizar o relatório, de forma que quem for avaliá-lo possa entender perfeitamente em que condições o requisito foi cumprido. Não esqueça de citar locais, horários, pessoas envolvidas, datas completas, inclusive o ano. Quem for ler o relatório deve entender exatamente o que aconteceu. Faça uma aplicação pessoal, espiritual. Ao final do relatório, faça uma aplicação pessoal e/ou espiritual sobre o que você aprendeu ao cumprir o requisito, como ele afetou a sua vida. Faça também uma avaliação em linhas gerais. Dessa forma, você poderá ver o que deu certo e o que pode ser melhorado, para que da próxima vez você faça um trabalho ainda melhor. Peça a opinião de outras pessoas. Algumas falhas podem passar despercebidas pelo aspirante a líder e pelo seu regional, e podem ser corrigidas facilmente assim.
seria interessante mostrar o relatório para alguém que tenha te acompanhado na execução do item, pois ele pode ter uma visão mais construtiva. Perda e revalidação de investidura. Perda temporária da investidura. Em caso de inatividade, quando deixar de se envolver diretamente com o clube de desbravadores por um período de 2 anos. Para voltar à sua condição de investido e poder usar o uniforme, terá que revalidar a investidura através do cumprimento dos requisitos exigidos, não precisando participar de uma nova cerimônia de investidura. Perda da investidura. Em caso de censura ou remoção, o investido perderá sua investidura e o direito de usar o uniforme. Para recuperar sua condição de investido e voltar a usar o uniforme, terá que participar de uma nova cerimônia após cumprir os requisitos exigidos nos casos de censura. Quando receber censura por parte da igreja, somente poderá começar a revalidação após vencer o prazo da censura. Remoção. Quando for removido por parte da igreja, somente poderá começar a revalidação após seu rebatismo. Autorização para nova investidura. Para reaver a investidura, será necessário procurar o regional, coordenador geral ou diretor do Ministério de Desbravadores para poder receber a autorização para iniciar a revalidação de investidura. A revalidação acontecerá após o candidato completar os itens determinados no cartão de liderança. Revalidação de investidura. A revalidação acontecerá após o candidato completar no período de 1 ano os requisitos propostos pelo cartão da classe, e após isso deverá participar de uma nova investidura para voltar a usar o lenço. Nota: o propósito da renovação é dar reconhecimento para aqueles que, através do seu treinamento, são responsáveis por manter um alto padrão de excelência moral, física e espiritual no clube de desbravadores. Esta não é uma tentativa para excluir uma pessoa qualificada que durante muitos anos serviu fielmente à igreja e aos seus jovens nas suas várias organizações, mas uma maneira de valorizar os que permanecem fiéis e ativos aos propósitos da igreja. Perda definitiva de investidura. Fica determinado por voto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que qualquer pessoa que tenha sofrido repreensão por envolvimento em qualquer instância com algum tipo de abuso sexual com menores não poderá mais reaver sua investidura. Manual da Igreja, página 69.